Gente, nessa questão são dadas 5 proposições para a gente observar organismos de uma mesma comunidade que se interagem. Então, para responder, é importante a gente sempre identificar os dois, no mínimo 2 organismos que interagem e como eles interagem. Então, na primeira, um louva-a-Deus se alimenta de outros insetos. Quando a gente tem 2 indivíduos de espécies diferentes e um se alimenta do outro, nós temos a predação. Então, a gente pode eliminar a letra E e a letra D, que o primeiro é predação. No segundo, após a cópula, a fêmea do louva-a-Deus devora o macho. Então, de novo, a gente tem uma alimentação. Só que agora a gente tem fêmea e macho de uma mesma espécie. Nesse caso, a relação ecológica aqui é o canibalismo. Então, a diferença de um e do outro, a predação, você tem espécies diferentes. Então, eu preciso de pelo menos 2 espécies aqui. E aqui eu tenho uma mesma espécie, ok? Na terceira proposição, a gente tem em uma mesma planta, lagartas e besouros comendo suas folhas. Como as lagartas e os besouros estão numa mesma planta, eles estão competindo pelo mesmo alimento, que é as folhas dessa planta. Então, no caso da terceira proposição, a gente tem uma competição entre 2 espécies também, ok? Só com isso a gente já conseguia saber que a nossa resposta é a letra B, mas vamos avaliar as outras 2 proposições. Na quarta, as formigas são insetos que apresentam divisão de castas. Então, aqui, observa que ele está falando somente das formigas. A gente está falando de uma única espécie que se divide em castas de acordo com o trabalho de cada uma. Nesse caso, isso é uma sociedade. Então, aqui eu também tenho somente uma espécie. E na quinta proposição, nós temos a relação entre animais ruminantes com bactérias no seu trato digestivo. Essa palavrinha aqui, ó, gente, simbiontes, elas já nos ajudam a perceber que isso é o mutualismo. O mutualismo, você tem uma relação entre 2 espécies diferentes, em que as 2 são beneficiadas, né? Porque as bactérias, elas estão vivendo no trato digestivo dos ruminantes. Elas se alimentam do alimento que os ruminantes ingerem, mas elas também auxiliam os ruminantes, pois são elas que realmente fazem a digestão para que os ruminantes possam absorver os nutrientes.